Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Isbel Talks. Esse é o episódio de número 7. Queria desejar as boas-vindas para vocês, sejam muito bem-vindos aqui. Você que está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conhece. Hoje a gente vai estar conversando sobre um tema muito interessante aqui com um amigo, quase que conterrâneo, né? Tem um amigo quase que conterrâneo, né? E se inscreva no nosso canal, siga-nos no nosso Instagram, lá no CEEISBEL. E é isso, vamos lá para o nosso 7º episódio. Eu estou aqui com um cara brabo, cheio de Deus. Vocês não conhecem muito a minha história ainda, mas um cara que foi uma peça fundamental usada por Deus na minha vida aí. Me trouxe aqui para Londrina e hoje faço parte aqui do Isbel, da equipe do Isbel. Um cara que é formado em teologia, tem pós-graduação em plantação de igreja e mais um monte de outra coisa aí que ele vai compartilhar com a gente aqui agora. E aí, cara, quem é você? Como é seu nome? O que é que você tem feito aí na sua vida ministerial? Como foi que começou, na verdade, isso, né? Começar do começo. Começar do começo, cara. Sou Anderson, né? Tenho 35 anos. O sobrenome é importante, hein, cara? Anderson Silva, Anderson Silva. aquele. Aquele. Mas sou casado há 13 anos, vou fazer 14 esse ano. Tenho a Catarina, de 13 anos. A razão da minha alegria, do meu cansaço. Catarina, 13 anos? 3 anos. 3 anos, já sim. Já dizer, tem outra Catarina? 13 anos, não. E nasci num lar cristão, filho de pastor, de igreja pentecostal. Mudei, fiz uma transição há 12, 13 anos para a igreja missionária, onde eu estou até hoje. Mas tenho quase o mesmo tempo de ministério que eu tenho de casado, pouquinha coisa. E antes de plantar a igreja, vivi a experiência de iniciar revitalizações. Eu não diria que eu concluí, porque eu passei pouco tempo, mas eu diria que foram experiências muito importantes para Deus me revitalizar, ou me colocar num ponto assim que fosse muito importante para iniciar um processo de plantação de igreja, que iniciou-se em dezembro de 2016, em Olinda. Isso, a gente vai conversar um pouco sobre isso ainda, vamos caminhar muito até chegar nessa parte da história aí. Mas o Anderson é o pastor, né? Responsável pela igreja, ex-responsável, né? Não sei como é que nem que eu falo isso aqui. Mas o cara que plantou a igreja lá do Farol, em Olinda, e que tem feito um trabalho maravilhoso lá, que tem dado continuidade lá com o Manuel, e com muitos outros lá, o Chico também, né? Mas, cara, antes da gente chegar nessa parte da história aí, queria que você contasse como foi a sua experiência de conversão. Porque para quem nasce num lar cristão, tipo, como foi isso aí, né? Onde foi que você se encontrou com Jesus? Como foi que você deu início aí? É uma pergunta interessante, porque a gente ouve muitas perguntas de gente que tiveram encontros assim, quase que sobrenaturais, né? De um anjo, de choro, de lágrimas, prostração. Mas eu nasci num lar cristão. Então, a minha decisão por Cristo foi praticamente uma decisão de batismo. Me batizei muito novinho. Mas eu entendo, na minha compreensão, eu entendo que a minha conversão ela se deu muito com o meu chamado. Então, a experiência assim mais especial que eu tive com Deus na minha adolescência, com meus 13 anos de idade, eu fazia um curso num lugar que eu precisava pela manhã, e eu precisava andar pelo menos uns 2,5 km até a escola, que eu estudava à tarde. Então, eu passei 2 anos andando no intervalo entre esse curso e a escola, conversando com Deus. Então, foi momentos de crise, foram momentos de quebrantamentos, momentos de intimidade. Eu tinha um descontentamento, né, com a igreja, eu tinha descontentamento com a espiritualidade, eu queria entender algo mais de Deus, eu queria que a minha vida fizesse mais sentido. Eu não passava pela minha cabeça a questão de chamado pastoral, a experiência, a leitura que eu fazia de chamado pastoral na minha casa, era que ser pastor era um fardo muito pesado, era uma coisa muito difícil, e se não fosse alguém que tivesse um chamado muito especial de Deus, Deus
vir assim, entregar uma caixinha e dizer que eu estou te dando, você não poderia mexer ou falar com coisa do tipo. Essa era a ideia, era a leitura que eu fazia de chamado. Então, eu entendo que a minha conversão, ela se deu mais ou menos quando Deus estava me chamando a enxergar o ministério, a enxergar a igreja local, a enxergar a igreja de Jesus de uma outra maneira. Então, se eu for falar sobre chamado pastoral, ele vem um pouco depois, uns 3 anos, 3, 4 anos depois. Tinha 13 anos, 17 anos. Então, estava na igreja que eu fazia parte, igreja missionária, pastor Luciano. E na igreja do Veneza. Na igreja do Veneza, Londrina, Zona Leste. E o pastor Luciano acreditava, né? Então, eu fazia de tudo que tinha para fazer na igreja, sempre fui muito proativo, tive muita iniciativa, sempre buscava muito significado no trabalho da igreja. Comecei a liderar algumas coisas na igreja depois de um tempo, a liderar jovens. E eu gostava, era tudo muito natural para mim, não estava preocupado com o título, se eu era líder, se eu não era, até porque antes de ser líder eu tinha muito contato com os amigos, chamava para em casa, sempre estava envolvendo as pessoas, inclusive no compromisso com a igreja, né? Não estou dizendo que assim eu tive a melhor adolescência do mundo, que eu era o melhor exemplo de cristão, né? Não é verdade isso, assim, mas eu acho que eu estava me encontrando com Deus. Então, eu não tinha nem terminado meus estudos ainda e o pastor Luciano falou assim, eu estou querendo te mandar para o seminário. Eu falei, para o seminário? Né, porque seminário e ser pastor era quase que a mesma coisa. E eu comecei a pensar sobre isso. Isso com quantos anos? 16, 17 anos. Então, eu entrei no seminário com 19. Já estava namorando. Então, eu tive tempo para fazer muitas coisas. Primeiro, fazer muitas perguntas, né, para mim mesmo, para Deus. Eu tive tempo para compartilhar com os meus pais, minha família, que não recebeu da melhor maneira possível. A igreja tinha passado por momentos muito difíceis, desafiadores, e que não era animador, não, né? Olhar e falar, caramba, quero ser como meu pai. Não, tudo que eu não queria era viver aquilo que a minha família, o meu pai estava vivendo. Sem sombra de dúvida, não era isso. Compartilhar também com a Elô, namorava. Então, eu falava com ela sobre isso, né? E, inclusive, perguntava com muita dor no coração dela, dizia algo contrário. Você tem certeza que você quer ser esposa de pastor? E ela já tinha acesso, né? Ao que estava acontecendo com a sua família e tal. Já tinha. De longe a gente sabe de algumas coisas. A pele é outra coisa, né? A gente pode descrever muitas coisas sem estar na pele, mas só quando a gente vive é que sabe de fato. Mas ela, pelo jeito, me amava bastante. Ama ainda também. Amava bastante, o suficiente naquele tempo para não voltar atrás. Acho que hoje ela ama muito mais para se manter, né? E o que aconteceu nos anos seguintes é que eu me preparei. Então, quando eu cheguei no seminário, por exemplo, fazer a entrevista, a comissão de bolsas da denominação, e o que o seminário representa para você, ela não tinha muita representação com a minha vocação. Não, eu quero estar aqui porque eu sou pastor. Não tinha a ver com isso. Eu acho que tinha a ver com um reforço, com um preparo para aquilo que Deus já estava fazendo, né? Então, o seminário nunca foi um trampolim, nunca foi assim um divisor de águas, no sentido de que ele foi a chave para tudo que Deus fez na minha vida. Não, acho que a chave foi meu momento de intimidade com Deus, foi minha conversa com as pessoas, foi aquilo que Deus estava falando comigo através de tudo que estava acontecendo no entorno. Então, a conversão e chamado, eu diria que nessa peregrinação do dia que a gente nasce e a gente vai experimentando as coisas da vida, essa foi uma das coisas que Deus foi me apresentando. Então, eu continuo andando nessas certezas. Às vezes eu sinto falta, ou eu sentia mais falta, de ter alguns momentos assim que fossem extraordinários, tipo Moisés, o encontro dele com a sarça. Eu desejava isso. Hoje nem tanto. Às vezes eu prefiro. Teve momentos da minha vida assim de achar que Deus estava em silêncio e de ir atrás de algum pastor ou alguma igreja para ouvir Deus falar. E assim, ficar frustrado, mas também dar graças a Deus, porque Deus fala comigo de maneira como Ele fala mesmo.
através das coisas da vida, através da sua palavra. Eu acho que ele tem dado porções suficientes para continuar dizendo sim, para continuar caminhando nessa jornada, né? Amém, cara. É, mas logo após aí o teu chamado, identificação, tal, tudo isso que na verdade foi uma construção, né? Quando foi que tu começou a pastorear, literalmente, tipo, a ser pastor de uma igreja, ser convidado para isso? Ah, então, não levava nome disso, mas eu fazia isso na minha adolescência. Eu me preocupava com a vida das pessoas, me preocupava com os meus amigos, né? Me preocupava com a fé deles, me preocupava com a ausência deles, me preocupava com as ofertas que o mundo fazia. Então eu já pastoreava, mas quando assim eu tive atribuições, talvez mais no meu último ano de seminário, mas no meio disso eu tive muitas oportunidades para liderar, ou para liderar pessoas, ou para liderar situações, ou para liderar eventos. Eu tive muitas oportunidades para fazer isso. Tive oportunidades para pregar, não foram as melhores do mundo. Cara, a minha primeira experiência com pregação foi no Paraguai, em Assunção, com um cara me traduzindo. Até hoje eu acho que os caras não entenderam nada, entendeu? Então, a minha segunda experiência foi pregar num culto de oração. Eu tinha 15 minutos. Eu preguei em 5 minutos, cara. Até hoje os irmãos estão orando por mim. Será que Os esse menino minutos que tem um seguiram, chamado mesmo? os momentos que se seguiram, a gente passou orando. Orar por esse menino. Então, essa foi... Eu tive essas experiências, né? Mas tudo que a gente vivia na igreja estava relacionado com funções, né? Porque uma coisa é função, outra coisa é vocação, né? Porque o cara fala assim, não, o cara é pastor, mas o pastor ele faz dezenas de outras coisas, né? Que deveria, que não deveria estar fazendo. Ele administra a igreja, ele dá manutenção na igreja, né? Ele desentope privada quando dá, ele prega, ele aconselha, né? Ele pinta a parede, você sabe disso. Então, a gente fala pastor, então pensar no que é que eu fazia, né? Eu fazia muita coisa já desde o início, né? Talvez muitas dessas coisas, inclusive, que eu me envolvia, validava de alguma forma, pelo menos para as pessoas, né? Que eu tinha alguma coisa com o chamado, com a vocação. Mas no meu último ano de seminário, em 2011, eu fui convidado a cuidar de uma igreja, né? De uma das nossas igrejas. A igreja tinha passado por vários processos, mudança de pastores, estava fazendo um rodízio de pastores, por que não mandar um seminarista de último ano? Foi lá que eu tive a minha primeira, assim, um encontro com a realidade pastoral. E aí eu tive que lidar mesmo com visitar as pessoas, e eu não chegava lá e visitava e dava o feedback para alguém, porque eu era a pessoa responsável por aquilo. Eu era responsável pelas respostas de Deus para os anseios daquela pessoa. Né? Então, eu estava responsável por administrar uma estrutura física de uma igreja, mesmo que pequena. Então, eu comecei a lidar com isso no meu no meu último ano de seminário. Né? Qual igreja foi essa? A Igreja Missionária do Jardim Bandeirantes. Foi um presente de Deus na minha vida. Né? Diria também que assim que foi uma das igrejas que a igreja que reforçou, validou, porque a minha segunda experiência ministerial ela foi mais desafiadora. E talvez se aquela tivesse sido a minha primeira experiência ministerial, eu teria me frustrado, né? Eu teria colocado em xeque. E eu coloquei. Né? Mas se não tivesse tido a primeira, né? Pessoas tendo tido um encontro com Jesus, pessoas tendo a vida transformada, o casamento transformado, se eu não tivesse experimentado pessoas tendo um encontro com Jesus e a vida transformada através da pregação, através do ensino, né? Através da liderança que Deus tinha me dado naquele lugar, talvez eu tivesse ficado... talvez eu não estivesse aqui. E seria um desperdício. Deus sabe. Mas, Deus sabe. Mas depois da Bandeirantes, você já... Quanto tempo depois para partir para outra igreja lá? 2 anos. 2 anos? 2 anos. E essa segunda igreja já foi? Foi a igreja que me enviou para o seminário. Do pastor Luciano lá. O pastor Luciano saiu, foi para a igreja mãe.
E eu voltei para a igreja que me enviou para o seminário. Então, assim, se você quiser ouvir uma experiência de como fazer a pior transição de uma igreja, eu posso falar para você. Porque o pastor Luciano sai de férias em dezembro e eu entro em janeiro. Então, não teve nem tempo de ninguém respirar nada, né? Mas a gente tinha algumas convicções. O Anderson é de lá, já teve uma experiência, tem algumas expertises, vai dar tudo certo. Cara, deu tudo certo, só não como a gente esperava. Porque dar tudo certo para a gente é assim, a igreja cresceu, o número de pessoas cresceram, então a gente está sempre apegado com o volume, né, com a estética e tudo, mas é que Deus fez algumas coisas em mim. Eu não dei conta de revitalizar a igreja, que talvez não seria necessariamente uma revitalização, uma transição, né? Não dei conta de fazer, mas eu acho que Deus fez isso em mim. Deus fez, né? Eu não ia encarar tanta novidade, eu não ia abrir para tanta coisa diferente se eu não tivesse passado por aquilo. Talvez estivesse iludido, embriagado por tanta coisa que eu fiz naquele lugar. Enfim, eu acho que Deus não tem como saber. Deus é soberano e é Ele que sabe. Eu vivi aquilo que eu tinha para viver naquele tempo. Aquilo que poderia ser, é difícil a gente falar, né? Mas 2011, 2012, 2013 eu já estava pastoreando a igreja que me enviou para o seminário. Massa, cara. Depois desse tempo aí, que você passou Toda vez eu esqueço o nome da igreja, cara. Que você tava, a última. Ô, louco, cara. Essa a aí, igreja pô. do missionário do Veneza. Veneza. Tá. Isso, Achei que você tivesse esquecido da igreja que você veio. Não, essa eu falei, não. aí essa você não. tá com outro problema, cara. Depois disso, você já foi convidado para ir para Olinda. Eu lembro que você já comentou aí, queria que você até falar sobre isso, que foi um momento que você até pôs o seu chamado em xeque, né? Tipo, pô, será que eu nasci para isso mesmo? Será que era o que Deus realmente queria para minha vida, para minha família? E do nada você cai de paraquedas aí num avião de Deus lá em Olinda. Como é que foi essa sua chegada lá? Cara, legal. Eu acho que depois de um tempo, 2015, eu coloquei mais nas mãos de Deus. Que às vezes a gente fica fazendo as coisas de Deus, né, sem estar com Deus. E orar sobre uma decisão um pouco mais drástica. Na minha consciência, eu estava vivendo um momento insustentável. Eu não conseguia mais controlar aquele carro, né? Eu estava sendo governado por todas as coisas, por todos os desafios. E esses desafios não têm nome, cara, porque muitos dos desafios que a gente vive no ministério é espiritual, né? Outras coisas têm a ver com capacitação, né? São muitas coisas, mas não necessariamente nome. Mas se tornou insustentável, né? Insustentável do ponto de vista emocional, espiritual, liderança comprometida. Então, eu acho que a gente tem que ter não só coragem para dizer sim, mas para dizer não. E eu entendi que era hora de dizer não, né? Não dava. E eu gosto muito de fazer listas, e eu fiz uma lista de coisas. Antes de fazer essa lista de coisas, eu tive o culto de lançamento do ano, fevereiro, uma coisa assim, de 2016. Falei assim, agora a gente precisa começar numa nova perspectiva. Depois de um tempo de oração. Eu não tinha recebido nada de Deus assim, dizendo, validando. Mas a gente teve um culto, um ótimo culto. Mas eu saí com uma certeza. Não dá mais. Não tem condição de permanecer. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, a gente tinha um quadro grande que a gente tinha comprado, daquela ponte da Inglaterra, né? E aí eu disse, a gente tinha parentes e possibilidades, a gente já tinha falado sobre isso em outros momentos, falei assim, a gente vai embora. Dessa vez a gente vai. A gente vai. Que lá foi a minha minha janela de escape, o meu quadro do futuro. Então é para lá que eu vou. E aí a gente fez uma lista. Fiz uma lista. Nessa lista estava a minha liderança mais para o final. Os meus líderes, os líderes da denominação, né? O pastor Carlos, que era o pastor titular,
o Sandro, presidente da denominação. Eu falei, eu vou conversar com esses caras. E se eles entenderem que tá ok, eu acho que é isso mesmo. Assim, é o jeito que eu vou encontrar para tentar ouvir Deus. Se Deus falar outra coisa, de outra forma, quiser mandar aí um jegue no meio do caminho, um anjo, alguma Alguém coisa, pra né? falar alguma Uma coisa. fadinha, alguma coisa, eu tô aberto. Mas, por enquanto, eu tenho uma lista. E eu conversei com o pastor Carlos, ele disse que sentia muito mais em paz sobre aquilo do que qualquer outra coisa. Eu estava com ele nisso, compartilhei com o pastor Sandro, não compartilhei que a gente estava pensando em sair do país. Então a gente fez o nosso plano quietinho e foi fazendo as coisas. E o pastor Sandro me convidou a conhecer 3 regiões da nossa igreja no Brasil que estava precisando de um pastor. Então, dessas 3 regiões, cada uma precisava de um perfil, né? Campinas, revitalização, Suzano para compor uma equipe, e Olinda, que era menos provável, na minha perspectiva, era para plantar, para revitalizar. Em tese, assim, era para assumir só o lugar do Maica, que estava voltando para os Estados Unidos, um amigo, parceiro que estava lá. Então, a gente passou a visitar esses lugares, depois do segundo semestre. No segundo semestre de 2016. Então, fomos para Olinda, ouvi muitas coisas de Deus naquele momento, mas sem muita clareza. Foi a família toda, você, Elô? Eu e a Elô, nossa família toda, fomos tirar férias. A gente foi tirar férias, foi cobrir um Maica. Tinha ido passar alguns dias nos Estados Unidos naquele momento, não tinha ido embora ainda definitivamente. Nem tinha necessariamente um convite para mim ficar lá. Eu era a pessoa menos provável, inclusive, né? Por isso que não tinha um convite para mim. E fui para Campinas. Campinas, a Elô não foi comigo. Era uma revitalização. Estavam mais animados com a minha permanência por lá. Mas eu não me senti a pessoa para aquele lugar, para aquele momento. Ouvindo Deus também. Deus muito quietinho. E aí eu fui para Suzano. Suzano, para mim, eu esperava ter algo mais definitivo de Deus. E eu não tinha, cara. Eu não tinha. Então, eu fiquei na casa do pastor João Calado, a Maria. João Calado ficou calado. Ficou calado igual Deus. Piada boa, né, cara? E eu fiquei 2 dias, se eu não me engano, 2 ou 3 dias. Estava esperando a Elô chegar, inclusive. E a irmã Maria tinha que limpar a casa, passar o aspirador. Eu aproveitei, entrei no quarto e entrei em prantos. E Deus não falou comigo, cara. Eu esperava que esse era o momento, tá ligado? Não falou comigo. E aí sim eu entrei em crise profunda. Porque na minha cabeça, então, assim, Deus não me chamou. Deus não me chamou, Ele não me quer para esse negócio. É melhor eu fazer qualquer outra coisa que eu vou abençoar a igreja de Jesus, não ser um pastor. um pastor. E eu estava meio determinado nesse caminho. A essa altura eu já tinha compartilhado a minha vontade de ir embora do país. E eu já estava morando de favor na casa dos meus pais, na casa meu sogro, minha sogra. Maravilha, né, cara? Por isso que a gente estava morando nos dois, para equilibrar um pouco a tensão. E eu lembro, cara, eu não lembro exatamente qual foi o dia, qual foi o mês, mas eu estava mal, cara. Eu estava com febre, eu estava doente. E eu entrei em contato com alguns pastores de Londrina. Entrei em contato com 3 pastores. Entrei em contato com o pastor Messias, que não tinha agenda. Entrei em contato com outro pastor, que eu vou expor ele agora. Vou não, cara. Que ele não me respondeu até hoje. E eu entrei em contato com outro pastor, cara, menos provável. E a secretária dele me ligou. E disse, olha, tem um horário na agenda, você quer conversar com ele? Eu falei, eu vou agora. E eu fui. Fui conversar com ele. E uma das coisas que ele falou para mim foi sobre certeza de chamado. Eu tinha ouvido muito isso durante o ano. Porque quando você está em crise, a pior coisa que você pode ouvir é alguém falar sobre sua certeza de chamado. Porque parece que a pessoa está jogando na tua cara que você não tem. Eu me sentia dessa forma. Mas para mim, então, eu acho que deu. Essa não foi a única coisa que ele disse. Ele falou sobre reparar
os muros, fazendo alusão a Neemias, no sentido de reparar os relacionamentos. Ele não estava falando nada sobre ir embora, nada sobre isso. Ele falou sobre autonomia para tomar decisões. E eu fui para minha casa determinado, esperando a Elô chegar para dizer assim, deu e a gente precisa ir embora. E eu falei isso para a Elô, fui tomar um banho. E ali sim eu acho que eu tive encontro com Deus, cara. Eu tive o meu encontro com a sarça, né? Depois de ter desistido, de ter comunicado à esposa. Depois de ter... e mudou para mim completamente, sim, sabe? Talvez eu precise ouvir esse podcast em outro momento da vida, eu dizendo isso para outras pessoas, mas chamada não é para dúvida, né? Não é para dúvida. Se aquilo que Deus tem para falar para nós já está dito nas Escrituras, então a gente já tem um chamado de Deus. A gente já tem. Eu costumo dizer, e isso tem feito muito sentido para a minha vida hoje, que Deus nos chama. Eu lembro de Isaías 5, já mencionei isso outras vezes, e lembro também de Jesus falando sobre a seara, sobre a colheita, sobre os campos. Deus está numa conversa e diz que tem uma coisa para fazer, de bobeira. Permite que Isaías veja isso. Isaías disse, então eu vou. Tô aqui. Então, Deus tem um trabalho, Deus tem uma missão. E Jesus reforça isso. E restaura, inclusive, a missão. Então, Deus chama, mas a gente quer. Então, eu uso muito o texto de Isaías para lembrar do momento. Acho que chega um momento que não tem mais espaço para dúvida. Não tem mais espaço para dúvida. Você pode estar lidando com um monte de outras coisas no ministério. Um monte de outras coisas. Desafios, você pode estar lidando com crises emocionais, você pode estar lidando com a comparação, você está frustrado no ministério porque não tem resultado, você pode estar em crise com a tua liderança, você pode ter um monte de crises, mas chamado não é uma coisa que você pode voltar e dizer para Deus, eu não tenho mais chamado. Na minha opinião, digo eu, Deus não tem tempo para essa conversa. Deus não tem tempo. Deus precisa de gente que queira. Deus precisa de gente que queira. E aí eu também uso o apóstolo Paulo, que assim, aí você se prepara, você deseja os melhores dons e você corre na direção disso. A gente nasceu com isso, nasceu com aquilo, assim, eu acho que a gente vai aprendendo, porque a gente nasce com tantas coisas ruins também, né? A gente vai aprendendo tanta coisa ruim também, e eu não posso ser determinado pelas minhas incapacidades, pelas coisas que eu não sei. Enfim, então, esse parênteses aí que eu abri sem avisar, foi mais fácil tomar uma decisão, porque a decisão não era mais se Deus estava me chamando para determinado lugar. Se aquilo que Deus tinha me dado até aquele momento fazia sentido para algum desses lugares. Então, o lugar mais improvável para todos, inclusive para mim, para minha esposa, se tornou o lugar mais provável. É um lugar que não tinha nada. Não tinha uma igreja, institucionalmente falando. Tinha um grupo de pessoas que se reuniam num hotel e que era muito fiel à pessoa que estava lá, ao Maica. Que se não fosse isso, eles não estariam mais. É uma igreja que dava muito trabalho, é uma igreja que precisava ser montada, o grupo era muito pequeno, pessoas que vinham de lugares distintos. Então, era gente que gostava de estar junto e gostava de quem estava liderando a igreja naquele momento. Então, não tinha. Eu não tinha parente, eu não tinha nada. Eu fui com as minhas roupas e os meus livros, e a minha esposa com as roupas e com os tapoer dela. Que tem um bocado de planta, não levou planta? Não levamos planta, cara. A gente foi para ser plantado lá. E não tinha nada, cara. Nada. Não sei se você quer entrar nessa parte já, se você quer fazer uma nova pergunta. Antes da gente ir para essa nova etapa aí, você falou algo muito interessante, cara, que foi sobre as características que você analisou que tinha em você para você escolher o lugar. Tipo, eu acho que o que Deus me entregou até aqui, a minha vivência no ministério até aqui, vai abençoar mais esse local. Tipo, as pessoas têm muitas dúvidas do que fazer, por onde ir, de acordo com as características que ela tem. O que foi que você percebeu? Tipo, Deus me entregou isso aqui e para esse momento em Olinda vai ser muito bom para aquela região. Vai ser um encontro perfeito entre chamado e aptidão, talvez.
O que eu aprendi, que eu sei hoje, talvez fosse mais fácil dizer sobre aptidões naquele tempo. Naquele tempo era mais experiências pessoais. Entendo. Mais pastores tinham ido. Assim, você sabe a diferença cultural que é. É uma plantação de igreja transcultural, né? Não é uma plantação de igreja comum. Mas assim, eu e minha esposa já tinha lidado com a ausência dos pais por um tempo. A gente já tinha apanhado na igreja. A gente tinha muita energia para gastar nisso. Eu gostava de planejar. Eu gosto de resolver problema. Gosto de organizar as coisas. Então, essas coisas tornou a gente as pessoas mais adequadas para estar naquele momento. Agora, dizer assim, eu vou lá porque eu sou a pessoa mais treinada, eu sou a pessoa mais capaz para isso, porque tenho tal treinamento, tenho tal formação. Não, eu não tinha isso. Mas é uma coisa mais empírica, é uma coisa mais... Já tinha estudado sobre plantação de igreja nessa época? Tinha, cara. Pergunta importante que você fez. Eu passei... Durante essas crises e essas visitas em 2016, eu passei pelo menos uns 3, 4 meses fazendo o curso de plantação e revitalização de igreja do CTPI, online. Eram 15 módulos. Cara, eu mergulhei naquilo ali de tal forma que eu ouvia cada vídeo e eu anotava palavra por palavra, literalmente como estava lá, porque eu queria revisitar esse material depois. Então, inclusive, esse material me ajudou também a não cometer alguns erros. Por exemplo, eu fui para Olinda sem planos. Sem planos. Por que eu fui sem planos? Porque um erro comum que muitos plantadores de igreja cometem é o seguinte: eu tenho um plano para plantar uma igreja. Eu tenho um projeto. Eu tenho uma ideia. E por que é um erro? Porque eu não conheço esse povo. Eu não sei quem são as pessoas. Eu ainda não estive lá e tive a oportunidade de perceber ou de ouvir de Deus aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está falando. Quem são as pessoas que Deus quer alcançar? Como é que eu posso dizer eu tenho um plano para esse lugar? O plano é construído enquanto você vive no lugar. Enquanto você vive, principalmente, com as pessoas. Se relaciona com elas. Como é que você pode dizer que você tem uma visão que não foi construída a mãos? Como você pode dizer que você teve uma visão, que você conversou com Deus, que você deu para um povo? É porque as pessoas nunca vão se sentir dona daquilo que ela não faz juntos. Pelo menos naquilo que diz sobre plantação de igreja. Não dá muito certo. E eu acho que eu acertei também, porque você sabe como o pernambucano é bairrista, tem muito orgulho. E eu não cheguei lá dizendo assim, um cara do sul, falando porta, e diz assim, eu tenho uma igreja aqui, venham comigo. Não, cara, eu cheguei para comer cuscuz com a galera. Embora as pessoas não queriam saber o que a gente ia fazer depois de 3 anos, que elas falavam, não sei o que eu vou fazer o mês que vem, o ano que vem, você quer saber o que a gente vai fazer em 3, 5 anos? Mas a gente fazia isso juntos. Na sala da minha casa, entendeu? Numa sala de hotel, a gente fazia isso juntos. Eu não sabia das coisas, igual a eles. Né? Então, eu pegava aquilo que eu entendia que Deus estava falando e eu influenciava, porque faz sentido quando as pessoas são influenciadas também, né? Que a plantação de igreja é um conjunto de coisas que Deus está fazendo com as pessoas que você está alcançando e com a pessoa que você é. A sua história, as suas expertises, a sua formação. É sempre um trabalho em conjunto, nunca é isolado. Deus nunca está fazendo nada sozinho. O pastor nunca está fazendo nada sozinho. A igreja nunca está fazendo nada sozinho. A igreja é coletivo, né? Ela é comunidade, né? É o povo de Deus que se junta. Então, não tem como fazer sozinho. Né? Eu não tenho dúvida, cara. Eu não tenho dúvida. Algo diferente disso é algo diferente do que Deus está fazendo na história. Deus se refere às pessoas como o povo dele. É povo, né? É coletivo. Então, não tem jeito. E essa foi uma das coisas que eu fiz. Eu fui sem plano. Né? Por que a igreja se chamava o Farol? Na verdade, como tu foi sem plano, tu construiu isso lá, né? Construí isso lá. Eu não cheguei com uma ideia de que nós seremos uma igreja Farol. Inclusive, essa ideia do nome, ele veio de uma conversa que eu tive abraçado com a irmã mais antiga da igreja, com os seus 60 anos, né, no último andar da academia que a gente se reunia, olhando para o farol da cidade.
né? E ela falou, faz sentido. A gente tinha andado o tempo suficiente, estava ouvindo Deus o suficiente para entender que até o nome tinha a ver com aquilo que Deus estava fazendo. Né? Não foi um marketing, né? Não foi um plano estratégico apenas. Mas a pergunta do o que é que Deus está fazendo e como eu posso participar com Ele, eu acho que tem que ser feita, né? Do primeiro ao último dia, do primeiro dia ao resto da vida da igreja, né? Porque Deus está se movendo, né, cara? É um movimento, né? É orgânica a coisa, né? Não é pragmática. E isso é massa, cara. Tipo, você repete isso várias vezes, né? Como Deus está fazendo algo e nós precisamos saber onde a gente se encaixa no que Deus está fazendo, né? Mas no meio desses encaixes aí, na plantação, como foi que você foi montando sua equipe para isso? Quem foram as pessoas que você foi trazendo para perto? O que é que um plantador de igreja precisa saber? A gente está falando de uma igreja linda que cresceu bastante, que plantou outra igreja lá também. Então, como foi que você pensou até mesmo em, peraí, esse aqui deve estar junto, esse vai agregar nisso, ou vamos trocar de um prédio agora, vamos para tal lugar agora. São muitas informações, né, dentro de uma pergunta só. São bastante. Mas vamos falar de equipe, de pessoas com você. Como foi que você trouxe essas pessoas para perto? Cara, é legal você falar, porque assim, embora eu fale muito sobre planejamento, tem coisas que a gente quer muito que dê certo, quer muito que aconteça. E as coisas saem completamente do lugar. Por exemplo, quando eu fiz o projeto, e nesse projeto a gente fala quem são as pessoas que estão com a gente, o que, que elas fazem, quanto elas ganham, né? A gente tenta descobrir que público é esse. Tinha 25 pessoas. Era menor quando eu cheguei, sai algumas, aumenta um pouquinho, que são as pessoas que a gente está se relacionando. Quem é teu grupo base? 25 pessoas. Mas até começar, eu não tinha mais essas 25 pessoas. Não tinha. Na verdade, assim, cara, eu tinha 10 pessoas para começar o primeiro culto. Do ponto de vista estratégico, do planejamento, isso é um erro. Né? Por exemplo, eu lembro quando eu tive a conversa com o Fábio, que era alguém muito importante para mim na equipe, no grupo base, que ele falou assim, cara, você não quer abortar esse projeto agora? Você não quer que a gente ganhe um pouco mais de pessoas, ganhe um pouco mais de fôlego? E eu falei para ele, cara, não tem mais jeito. Né? A gente vai agora. Se for a minha casa e a tua casa, a gente vai desse jeito. Então... Esse ir já era alugar um novo prédio? Já era, porque a gente já tinha feito o plano, já tinha levantado parceiros, já tinha determinado o início das coisas. A gente estava na fase assim de orçamentos, de receber o recurso, aplicar algumas coisas, adequar, né, o espaço. Então, essa é uma realidade importante de ser dita. Eu tenho outros amigos que é muito diferente, entendeu? Começa a igreja com 50, começa com 80, a igreja ganha fôlegos, cresce muito rápido, né? E bem diferente da minha realidade. Então, como é que eu fui formando a equipe? Eu fui formando a equipe de acordo com as demandas e as necessidades. Uma coisa muito boa, Lucas, foi o planejamento. Foi o planejamento. A gente planejou a igreja para 5 anos. A gente sabe onde a gente quer chegar por 5 anos. Então, ficou fácil para mim dizer sim e não para algumas coisas. E eu tentei ser muito fiel a isso. Né? Flexível em algumas coisas, mas muito fiel ao plano. Então, quando a gente consegue fazer essa leitura do contexto, da igreja que a gente vai ser, tem uma outra coisa que acontece também. Se você sabe quem você é como plantador de igreja, o pastor, se você sabe a igreja que você está formando, e quando eu digo até a igreja, aí eu estou falando de outras coisas mais práticas. A cor da tua igreja, como é que vai ser o seu programa de culto, essas coisas são muito importantes. Como vai ser a sua linguagem, como você vai se comunicar com as pessoas. Você vai começar o culto falando a paz do Senhor, irmãos, entendeu? Você esteve por lá, você sabe, a gente começava dizendo boa noite, Farol, que bom que você está aqui, porque a gente queria ser uma igreja que se comunicasse com crente e não crente. Né? E não é todo mundo que entende. Então, a gente trabalhou, inclusive, essas questões. Como é que a gente vai ser a nossa mensagem? Vamos trabalhar por série? Por que nós vamos fazer dessa maneira? Quais são as séries que a gente vai tratar? Então, tem várias coisas que a gente foi fazendo. Então, a gente atraiu um público baseado naquilo que a gente já estava lendo. Assim, a gente vai atrair esse público. E as equipes são formadas a partir do público que a gente está atraindo. Então, como é que é os ministérios? Então, a gente já sabia os ministérios que a gente queria criar, que estavam ligados a áreas estratégicas, por exemplo.
Então, eu vou colocar uma pessoa dentro da sua área de expertise, ou eu vou preparar uma pessoa dentro da sua área de expertise. Né? Mas eu acho que o trabalho da formação de líderes, de equipes, é um trabalho de uma vida ministerial. Né? Você não forma e depois você descansa, você não fala mais sobre isso. Massa, cara. Uma coisa que você falou que para mim é o mais importante no meio do caminho aí, até por gostar muito dessa área, que é o planejamento. Não sei se a gente poderia disponibilizar para alguém depois, para o pessoal que está assistindo, algum material que fale a respeito de planejamento, mas desde já adianto que a gente aqui no Isbel vai gravar um material com o próprio Anderson para falar a respeito de plantação de igreja. Mas, cara, quais seriam as perguntas que uma pessoa que está se disponibilizando para isso agora, que está sendo convidado para plantar uma igreja agora, ele precisa responder na hora de montar um planejamento? Cara, perguntas que não podem deixar de existir com relação às pessoas, ao local, com relação ao tipo de igreja. Eu vou dizer aqui as perguntas que eu fazia e não necessariamente quais foram as respostas que eu tive. Mas, assim, se Deus ele vai plantar uma igreja em Olinda, eu aprendi a fazer essa pergunta. Ela não surgiu de mim. Quem são as pessoas que Deus quer alcançar? Quem são essas pessoas? Baseado nessas pessoas, que tipo de igreja a gente vai ser? E aí a gente pode inserir várias outras perguntas. Por exemplo, quem são essas pessoas? A gente tem que fazer um trabalho de uma empresa. De pesquisa de campo mesmo. Se um mercado de grande porte vai ser inaugurado em determinada região da cidade, esses caras sabem exatamente que tipo de público eles estão lidando, que tipo de produto vai vender mais naquele lugar. Eles sabem exatamente. Não é o mesmo mercado em todo lugar. Às vezes você vê mercados iguais em regiões que são muito parecidas. Né? Mas o que esse povo faz dessas pessoas que você vai alcançar? Por isso que tem algumas coisas no Farol que a gente provocou no início. Em relação à plástica mesmo, à imagem. Porque a gente sabia que as pessoas não entrariam numa igreja que fosse igual à maioria das igrejas que tinha na nossa região. Então, com que tipo de linguagem eu vou conseguir me comunicar com esse público? Por exemplo, a gente dava títulos a algumas séries que, se o cristão olhasse para aquela série, ele ia falar: cara, o que esse cara está fazendo? Esse cara tá Dependendo falando. do crente que estivesse vendo aquilo, né? Se fosse um cara muito evangélico. Tá certo que às vezes a gente fica um pouco assustado com algumas coisas. Mas a gente se preocupava muito com o conteúdo. É o evangelho que está sendo pregado, as escrituras, Jesus aqui. A gente se preocupava muito com isso, para não ficar diluindo a coisa. Né? Porque tem muitas igrejas com uma estética legal, contemporânea, se comunica de maneira que ele abre muitas portas, mas você vê uma mensagem muito rasa, né? Você vê, não tem Bíblia, né? Jesus não existe. Jesus é só mais um, no meio de um monte de outro cara bom que tem na Bíblia. Tantas coisas mais bonitas por aí afora para serem pregadas, né? Ou, sei nem se eu posso chamar de pregação, mas ser palestradas, talvez. Mas não podemos deixar de ter o evangelho como centro, né, cara? Mas você tem que fazer perguntas, cara. E eu fazia o trabalho de um jornalista. Eu conversava com as pessoas no mercado. Eu ficava atento ao hábito das pessoas, o que elas estavam fazendo, o que vendia mais no mercado. Eu fazia isso. O olhar de um plantador de igreja, ele tem que ser um olhar de um missionário, que ele sai de um país e vai para o outro, que ele quer aprender a língua, ele quer aprender o que esse povo come, onde é que esse povo vai, por que eles fazem as coisas como fazem. Porque eu quero entrar nessa cultura, eu quero ganhar a confiança deles, eu quero pregar o evangelho. Então, eu acho que o trabalho de um plantador, acho que o trabalho de um cristão deveria ser o trabalho de um missionário. Morando na cidade de Londrina hoje, se eu plantasse uma igreja em Londrina, seria muito diferente. Porque o meu olhar para a cidade deve mudar. Né? Porque é um olhar de pesquisa, é um olhar de exegese cultural. Eu preciso entender o que está rolando aqui. Exegese cultural. Eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso entender essas coisas.
Tem igrejas, por exemplo, eu já ouvi de amigos que ele plantou a igreja numa região de indústria e o culto dele era um culto no horário e no dia que todas as igrejas no Brasil fazem. Mas as pessoas não estavam na cidade no domingo. Porque as pessoas iam para suas casas, nas cidades no entorno. Elas iam para os parques, fora da cidade, o lazer fora da cidade. Que aqui eu trabalho. Aqui eu trabalho. E o culto dele não dava certo no domingo. Na segunda-feira dava. Porque uma igreja que se preocupa com isso tem essas questões. Na maioria dos lugares no Brasil é no domingo, no mesmo horário. Mas não é uma regra para todo mundo. Não é uma regra. Porque tem que ter essa sensibilidade. Exatamente. Até para você saber quem você vai alcançar, né? Exatamente isso. Aquela pergunta do público que você fez. Como é que eu vou abrir uma igreja para um cara que ele nem tem disponibilidade para ir naquele horário dentro de um culto? Não né? pode, cara, porque esse é o horário dele estar com a família na praia. E olha, eu tentei. Eu tentei vários horários, inclusive, fazendo essas perguntas, porque eu não tinha certeza qual era o público que eu ia atrair naquele momento inicial. Eu não tinha. Não, então, para aquele público inicial, para aquele contexto de jovens sem filhos, de manhã eu estava dormindo, porque eu passei a noite assistindo Netflix, maratonando as minhas séries. Entendeu? Então, domingo de manhã não rolava. Então, hoje, eu com um filho naquela igreja, eu começaria um culto pela manhã. Porque pais não ficam até tarde mais assistindo Netflix e eles preferem o culto pela manhã, porque no outro dia eles trabalham, no outro dia os filhos vão para a escola. Então, existem essas preferências. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. E a parte legal de ser uma igreja que está plantando, recém-plantada, é que é como um jet ski, né? As pessoas dizem. Você faz uma curva rápida, não um transatlântico. Para você fazer, você tem que mandar mensagem, você tem que informar tem uma série de processos para aquilo acontecer que faz numa velocidade lenta. Então é o seguinte, não deu de manhã, no outro mês, no outro semestre, a gente já começa à noite. Entendeu? À noite, vamos fazer à noite de manhã, e a gente conseguir fazer curvas rápidas. Sabe? No processo inicial da plantação é isso. O cara está plantando igreja, você tem que ter sangue no olho, você tem que pegar a tua paixão por Jesus e pela igreja e tentar fazer a coisa acontecer. Você tem que chegar até as pessoas. Não adianta você dizer, falar no teu Instagram que você tem um horário, que você coloca uma roupinha legal, que você vai fazer uma mensagem legal, uma série legal, que as coisas vão acontecer. Você precisa chegar nas pessoas. Né? Precisa chegar. Uma coisa que você falou aí também é que algumas coisas não aconteceram como você planejou. Por exemplo, eu planejei, eu não sabia muito bem, mesmo tendo planejado, quem seria exatamente que eu iria alcançar. Então, algumas coisas vão mudando dentro do planejamento. Eu acho que muitas pessoas vivem em crise quando planejam dessa forma, né? Tipo, bom, eu planejei algo, mas está indo por outro caminho. O que no meu planejamento não pode mudar de forma nenhuma e o que está sujeito à mudança? Tipo, tem algo assim, cara, isso aqui você não pode abrir mão. Cara, sinceramente, a única coisa que não deve mudar é a mensagem do Evangelho. Não negocia. Porque o pastor ele pode cansar no meio do processo, porque as coisas estão dando erradas. E, cara, ok. Às vezes você entendeu tudo errado. Às vezes você está no lugar errado. Às vezes a ideia que você teve, a ideia que você copiou, a ideia que você se inspirou, não era para aquele lugar, não era para aquele momento. Então, das coisas que você não pode negociar, é isso. Se o projeto ele está andando, caminhando bem, mesmo que lentamente, uma segunda coisa que você não pode negociar para mim é a visão. Por pelo menos médio prazo, curto e médio prazo. Que a visão é cíclica. Isso seria quanto tempo? Eu diria assim, eu estava conversando ontem com o Manuel que está no meu lugar, se a gente elaborou uma visão para 3 e 5 anos de onde a gente gostaria de chegar, por que não repensar aonde a gente gostaria de estar daqui 10 anos? Por que não? Agora seria a hora. Agora seria a hora. Ao invés de ficar só celebrando o que deu certo aqui e ficar preso aos 3, 5 anos que deram certo, que tal a gente repensar isso nos próximos 5, 10 anos, de onde a gente quer estar?
Acho que o pastor, o plantador, ele tem que estar atento ao momento da igreja. A gente está falando, né, de fazer a curva rápido, de mudar a rota rápido. É que ele tem que saber também a hora de virar. Então, você não pode também pegar uma ideia e falar, ixi, não deu certo, já vou mudar. Vou mudar. Porque teve coisa no Farol que eu comecei e matei rapidinho. A gente tem planejamento anual. Então teve coisa que a gente começou, a gente viajou na maionese, não deu certo, não é o momento. E tem esse negócio também, né, cara? Porque a gente vê tanta gente fazendo tanta coisa legal e o Farol tinha influências de igreja muito próximas, muito boas, inclusive. E gente que vinha dessas igrejas, inclusive, para nós, falava que lá faz assim. Falei, cara, eu não tenho obrigação de fazer o que esses caras estão fazendo. Eles têm. Né? Eles têm no lugar que eles estão. Nós não. Nós não temos essa obrigação. Você falou sobre os parceiros, né? Vindo aí de uma caminhada de igreja também, a gente percebe que no meio do caminho, alguns até começam muito bem, plantam muito bem ou revitalizam muito bem. E no início, para planejar, as pessoas vão atrás de ajuda. Cara, me ensina isso, me explica isso e tal. Só que muitos, enquanto caminham, às vezes esquecem de ter mentores, de sentar para aprender, de pegar alguém de fora que tem uma experiência maior e, cara, dá uma olhada no meu planejamento, dá uma olhada no que eu estou fazendo. Então, conhecendo sua história, eu sei que você se uniu com muitos pastores ali da região e até mesmo pastores que você ouvia, né, que era daqui de Londrina, de outros lugares do país. Mas como montar essa rede de parceiros? Como ter essas pessoas para te auxiliar nisso? E até que ponto essas pessoas podem interferir no que você está fazendo? Eu aprendi que eu deveria ter parceiros e mentores e não fazer qualquer coisa sem que isso acontecesse. Então, eu fiz uma listinha de mentores, de parceiros, parceiro de oração, parceiro financeiro. Algumas pessoas diziam, conte com a minha oração, e nunca mais falava com você. Normal isso acontecer. Teve gente que assim, aí é uma coisa mais séria, um parceiro financeiro, né, que tem uma responsabilidade contigo, com um plantador que não é só financeira, mas do cuidado com o plantador. Mas o que mais faz sentido para você seriam os pastores locais, que estão perto de você. Para mim foi indispensável. Mas o como isso aconteceu, eu acho que o plantador tem que querer muito que isso aconteça. Você precisa ir atrás, você precisa querer. Então, o que eu fiz é que eu fui presenteado com alguns relacionamentos, com algumas igrejas, no entorno que a gente pensava muito igual. Teve vezes da gente, sem conversar, a gente tá pregando praticamente a mesma série. Claro que eu fui inspirado em muitos sentidos, né? Porque existe também hoje no mundo, né? Eu diria que aquilo que está acontecendo lá na Coreia, aquilo que está acontecendo na igreja lá nos Estados Unidos, no Canadá, em alguma igreja na Europa, tá quase todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando veio a onda de igreja preta, qualquer lugar do mundo que você olhar tem uma igreja de igreja preta. Tem. Tá mudando um pouco isso já estão, mas tem isso também acontecendo. Mas eu encontrei amigos que a gente pensava parecido em alguns aspectos. A gente tinha uma sinergia, né? Então, a gente não estava falando sobre coisas muito estranhas quando a gente sentava. Embora, se você conversar com a maioria dos pastores, eles estão passando por coisas muito parecidas. Então, eu tinha alguns amigos que era mais fácil o diálogo. Por quê? A gente começou a plantar igrejas em momentos muito parecidos. A gente tinha quantidade de membros muito parecidas. Agora, o outro estava muito à frente de mim. Muito à frente. O que eu podia fazer era ouvir esse cara, né? Mas isso foi muito importante para mim, né? De poder sentar com alguns e compartilhar as crises, porque estamos vivendo coisas muito parecidas. E até com relação às crises, né? Não se restringir apenas o que a comunidade está vivendo, mas o que você como pastor também está vivendo, né? Como Muito pessoa. Importante. Eu lembro que você falou que vocês sentavam às vezes só para dizer o que o outro estava fazendo de errado. Cara, tá fazendo besteira, cara. Exatamente. A gente precisa de gente para falar isso pra gente, né? E a gente vai falar para quem, se não for pro amigo? A gente vai fazer isso com duas pessoas, ou dois grupos, né? O primeiro é a igreja. A gente vai despejar essa energia negativa Dos na igreja. Até a nossa palavra vai ser influenciada por isso. O segundo grupo, que é uma pessoa, é a sua casa, sua família, sua esposa. Ela vai virar o seu pinico.
Isso né? é ruim, né, cara? Acontece muito. Porque não, minha esposa é minha amiga, minha parceira. Calma aí, cara. Não confunda as coisas. E ainda quer uma resposta de Deus através da vida da esposa, né? Então a gente precisa de amigos, porque às vezes eu acho que a coisa é tão grande, porque a gente acha que a gente está sozinho, que isso só acontece com a gente. Às vezes a gente acha que a coisa é muito grande, nem é tão grande. Tá? E a importância disso, né, cara? Porque a gente vê que muitas quedas no ministério de pessoas e que cuidavam de igrejas, enfim, muitos erros cometidos é por conta de arrogância, talvez, de não ter ninguém para dizer a verdade para você, cara. Se você não tem ninguém no seu ciclo de relacionamento que seja capaz de dizer uma verdade sem te ofender e é teu amigo e consegue te colocar no lugar, cara, você vai para algum lugar ruim. Ah, é muito bom, sim, a gente nutrir relacionamentos com pessoas que possam dizer coisas que são difíceis de ser ouvidas. É muito importante, sim. Então, isso não aconteceu do dia para a noite, mas desse grupo de amigos, pelo menos um, dois, através de algumas coisas que eu falava, eu poderia dizer algumas coisas mais duras para mim. Isso é muito importante. Agora, eu não tive só esses mentores. Então, é importante a gente ter mentores em vários níveis diferentes. Você nunca vai encontrar um cara que é bom em tudo. A gente não é, obviamente. Então, eu ouvia gente em diversas situações. Algumas pessoas dizem que bons mentores, às vezes, são bons livros, de gente que nem está viva mais. Outra coisa, a gente querer falar com gente que já disse aquilo que a gente precisa ouvir em algum livro, em algum podcast, em alguma mensagem. E você não precisa ficar enchendo o saco do cara. Se mantém aprendendo. Tem muitos recursos hoje em dia, né, cara? Nem todos os mentores você precisa ficar falando uma vez por mês, uma vez por semana. Eu tenho mentores que eu falo uma vez por ano, 2 vezes por ano. Mas eu sei que eu vou poder falar com o cara. Eu tenho mentores que não são do Brasil. Eu tenho gente que quer me mentorear. Isso é uma parte legal também. De fora e de dentro do Brasil. E eu tenho... É um privilégio para mim, cara, da jornada. Eu não sei como uma pessoa vive ou gostaria de viver, sobretudo no ministério, sem ter alguém para dizer o que você precisa ouvir, coisas que você não está vendo. Não consigo não, cara. Se tem alguém aqui agora assistindo a gente e esse cara... Porque você, de certa forma, tá dentro da denominação e foi conhecendo pessoas por conta do meio que você vive, obviamente, mas muitas pessoas têm dúvida até de a quem procurar, que rede de parceiros procurar. Você citou um ano no começo que foi o CTPI, que foi o que você procurou, que você estudou com eles, mas existem outras redes de parceiro que alguém que está aqui, procura isso, lê sobre isso, dá uma olhada nesse site. A quem procurar. Isso. O CTPI, ele é um centro de treinamento para plantadores, não necessariamente uma rede, não é uma rede. Então tem a rede Ressurgência. Mas você não precisa procurar uma rede de plantação de igrejas. É claro que você precisa estar perto do tema que você está envolvido. Mas, se você está numa denominação, isso já é uma rede. E às vezes você pode encontrar uma micro-rede. Igrejas que estão mais perto do que você está vivendo, pastores que estão mais perto do que você está vivendo. Você precisa ter maturidade também para caminhar com outras pessoas. Porque às vezes a gente está num contexto denominacional e a gente vê muitos problemas, muitas falhas. E a gente sempre acha que é a grama do vizinho, Mais verde. Nem sempre, mas às vezes a grama do vizinho até é mais verde. Mas ela não é só verde. A nossa também não é só seca. Então, você precisa ter maturidade para não flertar com tantas outras coisas. Com a teologia, com a ideia de que em outro lugar é melhor. Então, você não vai só procurar, mas você também precisa ter maturidade para se relacionar com outras igrejas, com outros parceiros. Isso é muito importante, eu diria. Massa, cara. A gente já está caminhando para o fim aqui, já conversamos bastante, mas um tema que deixei para o final, assim, propositalmente, a cereja do bolo, que é algo que eu admiro muito no seu pastoreio,
que é o fato de você caminhar com muitas pessoas sempre, e você até usa a expressão de tomar café com elas, né? De estar caminhando com a pessoa, sabendo como é que está a vida dela, ou quais são as aspirações que ela tem ministerialmente falando, enfim, vivendo comunhão de certa forma, né? Isso aconteceu lá no Farol, por exemplo, você terminou plantando, ajudando outra igreja a ser plantada lá, né? Que é a igreja de Igaraçu, com o pastor Rafael. Um abraço aí pro pastor Rafael, gente boa. Mas por que continuar fazendo isso? E qual a importância dos pastores terem esse momento do café aí com amigos ministeriais, mas também com pessoas que você está formando? A gente conversou um pouco agora sobre, antes do podcast, sobre a denominação de forma geral e a importância de continuar fazendo isso para formar novas pessoas, né? Queria que você desse uma palavrinha sobre essa questão. Eu não vejo muito propósito, significado na caminhada cristã se não for caminhando com pessoas e fazendo duas coisas: anunciando o evangelho e formando discípulos de Jesus. Eu não vejo muito. É claro que isso tem seus desdobramentos, né? Eu, particularmente, não vejo muito sentido. Então, se eu vou pregar o evangelho, aí a gente pode falar dos frutos do evangelho, e em quais campos da vida, da sociedade, a gente poderia viver e como viver e como aplicar isso, né? Mas eu como cristão, eu como pastor de igreja, se eu não me dedicar fielmente ao ensino, a gente vai crescendo, né? A gente vai aprendendo coisas novas, vai aprendendo a se comunicar melhor, de como comunicar essa mensagem a grupos diferentes e formando discípulos, porque é o que Jesus fazia, né? É o que os apóstolos faziam. Talvez a gente possa destacar um pouquinho mais a vida de Paulo entre os apóstolos. A gente tem a carta que Paulo escreve a Timóteo, por exemplo. Amado Timóteo. Então, Jesus ele convida a gente para fazer isso, né? Enquanto a gente caminha, enquanto a gente anda, enquanto a gente vive a vida, na grande comissão, façam discípulos. Reforça isso em Atos, a extensão desse negócio. Mas toda a igreja que a gente vê acontecendo é uma igreja que come junto, é uma igreja que está junto. Os encontros de Jesus com seus discípulos, muitos deles estão em torno da mesa, estão em torno do pão, né, de compartilhar a vida, ensinar. E é a maneira como Jesus ensinava os seus discípulos. Jesus ele ensinava princípios e valores, né, do reino através da caminhada na mesa, sentada numa pedra, assando um peixe na beira da praia com seus discípulos. Então, a mesa dá a gente essa liberdade, né? Então, você esteve lá comigo em Olinda e você sabe que por 5 anos, quase 7 anos lá, eu nunca tive uma sala, um gabinete. Que a minha sala era a cidade. Então, às vezes a gente estava na igreja, que a gente fez um co-work, mas a maioria das vezes a gente estava em outro lugar da cidade. A gente estava num café, a gente estava num restaurante. A primeira conversa mais longa que eu tive contigo foi num restaurante. Chorando, tá certo que comendo menos do que conversando e chorando. Tá certo que a nossa comida esfriou, mas foi lá. Foi lá. Então, eu diria que isso é uma coisa que eu vejo nas Escrituras, na vida de Jesus, na vida dos discípulos, mas é o que eu experimentei também durante esse tempo de plantação de igreja, né? Caminhar com as pessoas. E por que eu fiz isso e vou continuar fazendo isso? Porque tem muitos jovens que não encontram espaço. Existe uma geração de pastores ameaçados, cansados demais para brigar com a liderança de um pastor. Eu estou dizendo tá? Então, tem jovens se perdendo, gente caminhando sozinho. Nem todos os jovens são impetuosos e não querem ouvir. Nem todos, né? Nem todos. Tem gente carente de uma boa teologia, de uma boa igreja. A segunda é que eu nunca me vi como um mestre, como um rabino de ninguém. A caminhada se torna mais leve para mim porque eu entendo que o meu compromisso é apontar as pessoas para Jesus. Então, existem algumas ferramentas, existem alguns caminhos, algumas oportunidades que eu posso oferecer. E a gente caminha junto. Eu nunca disse que eu estou indo na frente, me siga. Eu sempre disse para a galera, vamos junto. Vamos juntos.
A gente toma decisões juntos. Eu nunca peguei, quando o assunto é preparar pastores, e talvez outros pastores mais experientes, mais velhos possam me repreender, e dizer que um assunto é complexo demais para tratar isso com gente que quer ser pastor. Então a gente formou conceitos, a gente desenvolveu, abraçou teorias, pontos importantes, sobre algumas posturas que a igreja deveria tomar sobre o tratamento de algumas pessoas ou situações juntos. Todo mundo estava experimentando, todo mundo estava enxergando aquela situação por perspectivas diferentes, mas juntos. Então, a caminhada faz mais sentido para mim juntos. E é algo que Jesus fazia, juntos. Jesus não tinha problema com o lugar. Quem tinha problema com o lugar eram os discípulos. Se vou sentar à esquerda, eu vou sentar à direita. Jesus assim, olha, vocês são meus amigos. Jesus não tinha problema com essas coisas. Outra coisa que Jesus não tinha problema. Eu não tenho um problema com quem não quer me ouvir. Na verdade, assim, esse é o problema das pessoas, se vocês não querem me ouvir. Eu falo com quem quer me ouvir. Eu vou curar quem quer ser curado. Então, eu acho que a caminhada é assim. Ninguém é obrigado a andar com ninguém. A caminhada é para quem quer andar junto. É para quem quer estar junto. Então, só vai estar quem quiser. É isso aí, cara. Bom, papo massa. Tava com muita expectativa para esse momento aqui. Sei que tinha mais suco aí para sair dessa laranja. Mas estamos encerrando aqui mais um podcast hoje. Feliz demais. Se você assistiu aqui até o fim, compartilha isso com alguém que está precisando ouvir sobre plantação de igreja, sobre esses conselhos, né? Que aqui, pelo menos para mim, né? E tenho muitos desejos ministerialmente falando, né? Algumas aspirações aí. Para mim foi uma mesa de muito aprendizado. E realmente, mais uma vez, muito obrigado pela sua dedicação à obra de Deus, né? Mas se você tem dificuldade de encontrar um lugar, de buscar uma boa teologia, de encontrar um seminário, de encontrar parceiros, de encontrar pessoas, cara, entre em contato com a gente. Isso que ele falou a respeito da juventude, né, que tem muitas pessoas com desejo de fazer acontecer, mas não sabe por onde caminhar às vezes. Cara, a gente tem aqui o site do Isbel, procura a gente, entre em contato conosco. Você corre o risco não, né? Isso é uma coisa boa, mas você pode até ganhar uma bolsa aqui com a gente, você contando a sua história, compartilhando como tem sido a sua vivência ministerial, enfim, vamos caminhar juntos de alguma forma. Nosso objetivo como instituição, como denominação, como cristão, é poder formar discípulos realmente, ajudar pastores e ajudar pessoas que querem realmente fazer acontecer, sabe? E é isso aí, foi muito bom. Obrigadão aí por estarmos juntos. Anderson Silva, mais um Anderson Silva, né, cara? Você é um monstro na vida, né? Muito bom estar com você, cara.